Deslocada para trás. Boa noite. Boa noite a todos. Todos assinaram a lista de presença? Sim. O primeiro item da pauta é a reunião dele. Mas antes de fazer, a conselheira Tereza pediu para fazer uma homenagem. Eu gostaria que ela nos pudesse fazer. Obrigada, presidente. Boa noite, conselheiros, munícipes. Eu não sei se é do conhecimento de todos, que no último dia 4 de outubro, nós... Mas, Tereza, a senhora me fica aqui à frente, eles foram
todos que faleceram aqui, para nós, eu acho que para toda a cidade, uma pessoa muito querida, que pautou a construção da vida dele pela luta ambiental. Né? O Rodrigo Paixão, uma pessoa exemplar, um modelo mesmo de, eu sempre digo, né, de elegância, além do caráter, além da luta, muitas vezes a gente pode ou não se identificar com uma pessoa em relação às suas pautas, mas o Rodrigo, para mim, era uma pessoa que tinha elegância e um equilíbrio que, no mais das vezes, me falta. E eu gostaria de, em homenagem a ele, que constasse em ata, a gente pudesse, de pé, fazer apenas um momento de silêncio. Agradeço a todos vocês. Seguimos para a nossa pauta. Nós deveríamos estar aprovando a ata da reunião anterior, porém, a companheira de conselho pediu algumas alterações, das quais apenas uma eu já acolheu, que é a mudança do meio que foi colocado como na verdade não estava presente. As demais considerações nós entendemos que não seriam necessárias. Porém, dou a palavra, se você quiser expor as suas considerações, para que a gente tenha a aprovação ou não da ata da reunião. Eu só gostaria de mencionar que a gente precisa fazer a chamada para o senhor presidente. Então, Não, a minha outra consideração diz respeito ao fato que a gente teve uma exposição muito bacana por parte do Baroni da Defesa Civil, e uma das considerações que eu acho relevantes que ele colocou, que constasse assim, um pontual, é de que os equipamentos dos 10 brigadistas que eles usam para entrar no fogo, eles têm vida curta. E que 4 desses equipamentos já estavam descartados. Então, nesse momento, ele só está com 6 equipamentos para a brigada de incêndio. Então, é só constar que ele fez essa menção da necessidade do município repor esse equipamento que é tão essencial para os brigadistas enfrentarem os incêndios, principalmente de grande proporção. É isso. os senhores concordam que a gente coloque isso na pauta? Concorda? Quem discorda, levanta a mão. Apenas um discorda. Vou fazer a chamada, inverter um pouco. Aliás, pediu o conselheiro que faça. Boa noite a todos. Boa noite, Charles. Secretaria de Planejamento Ambiental, Jadson e o Júnior, que estão aqui. Educação, Zé Carlos Benedito. Vai ser assim na lista, tá, Ricardo, por favor? Vai ser assim, tá? Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estou aqui. Os clientes, Ricardo Fernandes, a gente chegou. Secretaria da Saúde, Douglas. Secretaria de Justiça, Diniz. Presente. Secretaria de Serviços, Júlio. Davilson.
Sanepar, Dirceu. Mobilidade Urbana, Araújo. Elo Ambiental, Saúl. Presente. Rotary Club. Christian. Presente. OAB. José Roberto Faustino. Presente. Do Cresce, Paulo. Presente. Residencial Box das Araras, a Maria Tereza titular. Vai também a Luciana, suplente. Jardim Europa, Varijan. A CIV, titular Maria Aparecida, não está, nem a Fernanda. Condomínio de Vieira, aí a Cristina Capelano. Temos aqui a Lívia, sociedade civil, está gravando ali, né? Marco Bataro, Virgínia, Shirley, Ademir Sonoda, Larissa, vereador Luiz Vieira. Virgínia, Shirley, Ademir Sonoda, Luiz Vieira. A inscrição para falar, desculpa. Desculpa, presidente. Inscrição para falar esse espaço. Ok. Bom. E, dando sequência, a nossa seria a apresentação da minuta do decreto municipal que dispõe sobre providências para a apresentação, a supressão e poda de árvores. Infelizmente, a gente não vai discutir esse assunto quando uma ação do Ministério Público nos impede de fazer. Responderemos ao Ministério Público, trabalharemos isso juridicamente. Após essa discussão, retomaremos essa pauta. O segundo item da pauta, ou melhor, o terceiro item, são assuntos gerais. Vou considerar dois assuntos. Um deles também do Ministério Público, chamado ao Ministério Público, por conta de uma conversa que tivemos com relação ao regimento interno. A promotora não abriu inquérito, não abriu processo, mas pediu que a gente olhasse com carinho sobre alguns itens colocados como irregulares ou inconstitucional, como foi comentado pela pessoa que o fez. Diante do exposto, nós conversamos e consultei o jurídico da prefeitura também e achamos prudente contratar uma empresa que possa nos ajudar, nos auxiliar para que faça a revisão do regimento interno. Uma pessoa que está fora do conselho, fora da administração pública, como aconteceu com a Secretaria de Assistência Social, que ela também fez essa prova. Ela tem alguns conselhos, 2 ou 3, se não me engano, ela contratou uma empresa para fazer o regimento interno. E assim aconteceu e foi aprovado. E é dessa forma que eu gostaria também de levar o nosso assunto do regimento interno. E acabar com essa briga interna que isso leva a Então, o que eu vou pedir para os senhores é só eu não tenho um orçamento ainda desse valor, vou trazer na próxima, pedir para a pessoa, algumas pessoas, e uma delas ficou me mandar para menos para a gente bloquear esse valor, eu não sei se quanto vai custar, se vai custar 10, se vai custar 20, então eu não sei, provavelmente a gente vai fazer isso na próxima reunião dos senhores para a gente aprovar. Eu quero usar o dinheiro no fundo também para fazer essa revisão. Gostaria disso. E o segundo item dos assuntos gerais é a relação à alocação de um espaço para o reciclável no município.
a conversação com um proprietário de um imóvel está bem avançada. Nós estamos fazendo a avaliação do imóvel, ele pediu um valor, nós fizemos uma contrapartida, levamos a presidente da cooperativa até o local, ela gostou do local, aprovou o local, porém ainda tem que fazer algumas adequações no local. Tem que fazer fechamento, tem que fazer a parte de instalação elétrica. E isso já está aprovado pelo governo, pelo prefeito, já aprovou que a gente possa fazer a locação desse novo espaço municipal. Então, também vou trazer para os senhores a decisão final, provavelmente na próxima reunião que fizer isso. Bom, eu não tenho mais uma consulta para dar. Pois não. Senhor presidente, só uma questão de entendimento meu. O regimento interno, juridicamente, não está adequado, segundo a promotora? Ela não disse nem sim nem não. Ela pediu para que a gente olhasse com carinho alguns temas que foram colocados como temas irregulares por conta da comissão que fez. Ela não analisou, ela mesma chegou a dizer que não tinha lido todo o regimento interno, mas que alguns itens ela achava que devia ter um cuidado especial. A segunda colocação, por gentileza, senhor permite, essa... Então, deixa eu só explicar. Eu disse para ela assim, que eu faria, né? E que não precisava ter levado lá ao Ministério Público, isso podia ter sido resolvido em casa. Mas, infelizmente, foi levado lá e eu me comprometi. A gente vai olhar isso. E depois que pronto, nós vamos levar para ela antes de trazer a votação dos senhores. Permita-me a segunda colocação. Pelo que eu entendi, também a discussão da minuta de lei foi objeto de discussão da promotoria. Não, isso não foi nem discussão. Não fui chamado, não fui... Não, mas foi objeto de uma ação. Foi. Chegamos agora, às 4h30 da tarde, chegou um e-mail dizendo que nós não podemos falar sobre o assunto. Seria possível essa assessoria jurídica que o senhor propôs nos assessorar não só no estatuto, mas em quaisquer projetos daqui em diante, para que evitemos essas questões, porque uma assessoria, eu sei que nós temos o doutor Diniz assessorando, mas sempre é uma contradição, sempre é uma colocação em que a prefeitura não defende seus próprios interesses e não a comunidade. Talvez uma assessoria externa possa ser isenta e nos dar um parecer para quaisquer eventos, quaisquer projetos aqui em diante, evite essas questões, para que nós possamos, independente de usar o dinheiro em projetos ambientais do município, usar essa assessoria jurídica. Seria possível? Não sei, eu acho que, eu não sei, precisaria avaliar isso. Como nós temos uma assessoria jurídica, dificilmente a gente conseguiria fazer um contrato dessa forma. Eu não sei, mas eu acho Sinceramente, desculpa, eu só vou pedir que os senhores fiquem à frente para falar por conta da gravação. Você sabe isso? Eu esqueci de pedir para você. Alexandre, respondendo tecnicamente, eu acho que seria um gasto desnecessário para o nosso conselho, porque, independentemente de ser uma contratação externa, jurídica, aquilo que desagrada eventualmente ao conselheiro pode ser objeto de contestação, seja o jurídico interno ou externo. Então, eu acho melhor que a gente aqui consiga entrar com consenso, né? Que a gente possa trabalhar em conjunto, com as mãos dadas. Aí sim, eu acho que isso é o tipo de efeito que a gente quer, né? E que o conselho precisa. Essa é a minha opinião. Obrigado. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu com a comissão de revisão do regimento interno, que era uma comissão que tinha segmentos muito diferentes dessa comissão, né? Cristina está aqui, os condomínios estão aqui, a OAB está aqui, o senhor vice-presidente, o Saul, que é vice-presidente, também estava na comissão. Uma das coisas que a gente aprendeu é que a comissão é um instrumento muito poderoso para o meio de trabalho mesmo. Então, uma das coisas que eu acho
legislação, vai alterar o dia a dia, a vida e a sistemática da cidade, trazer isso primeiro para uma comissão, para um debate, entendendo as particularidades de cada segmento que compõe o convênio, formatando isso, porque quando sai da comissão, foi o que a gente aprendeu no regimento interno, virtuosamente a gente teve muitos consensos, mas a gente teve dissensos também que foram resolvidos depois na plenária, ou ficaram em destaque nas atas que a comissão produzia. Então, eu proporia, até pegando a fala do secretário de Justiça, a comissão é quase um instrumento autorregulatório do convênio, porque ela traz a diversidade. Se, no último caso, o que sai da comissão é passível de uma polêmica, de algo, sabe, um dissenso muito poderoso, você pode usar os instrumentos que você achar. Mas a gente pode achar um consenso entre a gente. Então, isso eu acho que a comissão tem essa virtude. Tanto que eu acho que uma das coisas que eu iria sugerir é que, para fingir normatividade, decreto, legislação, coisas que venham, que possam ser sensíveis, que a gente trabalhe da mesma forma, que a gente recolha as contribuições dos conselheiros que possam participar. É muito trabalho, né, Cristina? É muito trabalho, mas é muito valioso também, porque a gente se apropria do tema de uma forma incrível. Tem um ano. Pois é, né? Parece que é novembro, outubro, novembro, que é o mês da comissão. Então, eu posso dizer que, apesar, assim, não é novidade, eu tenho uma postura de dissenso, né, em relação à maioria. Mas o trabalho com a comissão foi muito bom, foi muito bacana. A gente deveria aproveitar essa dinâmica para trabalhar mais pelo conselho nessas questões, em vez de buscar assessoria jurídica externa e tudo mais. A única coisa que eu acho, sinceramente, é quando se dá justamente na parte jurídica. Nós tivemos, né? Não vai sair só Não vai gravar. Nós tivemos muita dificuldade. Tivemos. Isso nos Porque nem travou. sempre de mesmo de falar. É verdade. Então, Na parte financeira, com a dinâmica do problema e na parte jurídica. então, mas o financeiro aí até conseguimos. Mas a jurídica só foi o direito. E eu não. O SES ajudou muito, mas, por exemplo, em pequenas particularidades, talvez a gente pudesse ter algum diálogo específico. Por isso que eu acho assim, que essa parte jurídica, porque o resto foi discutido por nós e foi discutido com a plenária. E talvez essa parte jurídica mesmo é que eu acho assim, dever, tá? Ok, mas o resto. Eu faço um apelo a que a gente comece a trabalhar através das comissões. Nós entendemos que isso e o decreto estavam juridicamente, porque passou pela Secretaria Jurídica. No entanto, a promotora nem quis pegar como se fosse uma informação. Vamos analisar, vamos deixar que vocês possam fazer uma análise antes que a gente venha fazer o procedimento. Então, eu fiquei numa situação tanto quanto, né, já tinha um parecer jurídico nosso. E o que me resta fazer? É contratar um externo para saber se Mas ela não deu nem. ela deu apenas. Se ela não leu, como que ela pode dar opinião? Ela apenas leu o texto, uma coisa, isso aqui me parece que não está correto. Ela leu o musical que ela leu, me parece que não está correto. Simplesmente não fez isso. E como eu me comprometi a rever, ela falou que não abriria o processo. Então, dessa forma, eu entendo que, já que nós tivemos um parecer jurídico, já passou pela verdade, e ela está
está nos questionando, Não, a sua solução é ter uma assim, não se vê um isento de qualquer responsabilidade. Evidentemente que aquilo que essa consultoria jurídica nos trouxer, nós colocaremos na mão dos senhores para que os senhores vejam antes de eu levar para a promotora. Entendeu? E para que depois a gente volte ainda e faça a votação. Mariana, se vocês não votam, eu prefiro que venha aqui, por favor. É um incômodo de vocês, porque nós estamos testando esse sistema de gravação. Pode ser que até ali pegue a fala, mas a gente está. Pode ser aqui, claro. Na verdade, eu acho que me sinto desconfortável como conselheiro, porque nós passamos pelo plenário. Então, nós voltamos atrás à discussão de um parecer jurídico, de uma votação. Eu acho que tem que ser colocado de uma forma diferente. Eu acho que tudo bem. A contratação de um parecer hoje externo seja interessante. Nós estamos voltando um passo atrás para discutir o regimento que já foi discutido há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, todo e qualquer processo daqui para frente, qualquer aprovação que nós tenhamos, se for objeto de discussão ou de discordância de um ou outro conselheiro, nós não podemos tratar aqui dentro, nós não temos bom senso suficiente para tratar aqui dentro, nós temos que recorrer a assessorias externas, à promotoria, para prevalecer a vontade própria. Eu acho que nós temos que ter bom senso. Então, assim, se essa assessoria vai discutir, o que vai discutir? Ou todo o regimento, ou, como o conselheiro falou, o fundamento? Eu acho que é uma coisa a se pensar, a se discutir previamente, antes de estabelecermos critérios para discutir os próximos projetos. Obrigado. Porque a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas o intuito de ter essa consultoria externa é exatamente para que isso se segue de uma vez por todas. Evidentemente que a gente vai discutir somente aqueles assuntos que foram levados para a consultoria. Nós não vamos rever o regimento interno de forma nenhuma. A minha proposta é pegar os itens exclusivos que foram pesquisados e saber se juridicamente nós estamos corretos ou não. Então, E constitucionalmente. Eu sei. Nossa, nós da Secretaria sabemos. Ok? Então, nós temos 2 propostas. Uma é resolver a questão internamente, né? Restabelecer a comissão, e o outro é uma consultoria externa. Presidente, deixa eu só fazer uma pequena correção. A minha fala foi no sentido do primeiro documento, do documento Das áreas? isso, da sugestão. É isso. Desculpa se eu não me fiz clara. Mas agora não tem mais condições de fazer dessa forma. Porque já Não, foi eu sei, mas a minha fala foi no sentido de que a gente possa, no futuro, recuperar a comissão como um primeiro passo. É isso. Então, essa não tem como. Se for a recuperação nessa primeira pauta, que é com relação à quota e supressão de área, nós não estamos nem discutindo hoje. Estou falando do segundo item, que é sobre o regimento interno. Então, continua sendo prevalecendo somente a contratação. Quem discorda, que levante a mão, quem concorda, que levante a mão. Desculpe, da contratação de uma assessoria. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, levanta a mão. Senhor presidente, a experiência já foi testada em pontos polêmicos de outros regimentos internos, é isso? Houveram conselhos, ou há conselhos ainda, que tiveram o mesmo problema no seu regimento interno e o poder público achou por bem contratar, e isso foi eficiente, é isso que eu quero dizer? A experiência da secretária de assistência social, Cristina Mazon, eu conversei com ela, me parece que ela tem 3 conselhos. Ela falou que estava com os mesmos problemas, discussão interna com os conselhos. Ela, principalmente, pegou e contratou uma assessoria externa e resolveu o problema. Ela falou, eu acabei com o problema, porque daí ficou isento, não ficou o poder público, nem a sociedade civil, nem as entidades que estavam discutindo, trouxe no meio uma pessoa que nos apontou o caminho e fez os regimentos internos funcionando muito bem.
contratação, aí a minha questão é colocar, talvez a linha do que o Bahia já colocou, é uma consultoria que trabalha especificamente organizando Isso. a vida dos conselhos, É isso. seja o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Assistência Social, o Conselho de Exatamente. Educação. É uma consultoria específica para organizar a dinâmica de conselho. E eles Eu cheguei até a conversar com essa empresa que fez essa assessoria. É o nosso métier, nós fazemos isso. Independente Independente do conselho que for. Então, eu só pedi para ele passar um orçamento. Eu não sei se vai custar 15, 20, eu não tenho a menor ideia quanto vai custar isso. Eu vou trazer isso na próxima reunião com vocês. Ok? E, evidentemente que a gente vai ter que ter mais orçamento, né? Mas pelo menos o escopo do trabalho que vai ser desenvolvido, eu botei valor pelo menos inicial para que a gente possa, no processo, fazê-lo dessa forma. Só um desabafo. Nós aqui somos representantes da sociedade. Pegamos cada ponto da sociedade. Chegamos num consenso, fizemos a votação e foi definido. Por 2 que não concordam, judicializa. Então, nós vamos chegar, não só como prefeitura, como Estado, como federação, vamos chegar ao ponto do quê? Quem vai mandar na gente é o judiciário. Nós não vamos ter mais voz aqui dentro, porque todo mundo se sente no direito hoje de judicializar em vez de discutir. Em vez de ter uma opinião vencida, ter voto vencido e aceitar. Todo mundo quer ter razão e direito. Infelizmente, você tem razão, mas a gente tem que atrás. Eu não tenho outra saída. Ela está frente. Eu sou membro do conselho, você gostaria só de trazer uma situação que eu vivenciei recentemente em relação ao Conselho Tutelar, que está sob o Conselho Municipal de Assistência. Né? Tem lá o quesito da limitação, da descrição das conselheiras aptas, das pessoas aptas a fazerem parte do conselho. Um deles é inconstitucional. E qual é esse item, esse artigo? É que afirma que regula que as pessoas apenas com diploma de curso superior possam ser conselheiros. Isso é inconstitucional, você não tem para nenhum outro cargo público, você não tem esse tipo de limitação. É inconstitucional, a Câmara aprovou. É inconstitucional. E aí as pessoas não devem se manifestar, Mas as pessoas o devem Ministério se da Câmara não manifestar. aprova. O Ministério da Câmara É a não aprova. comunicação, presidente. Foi a aprovação da Câmara esse Isso regramento. não é o direito interno, é a lei. É a lei. Passou esse regramento. É a lei. Sim, então, o que eu estou trazendo para concluir aqui esse debate, no sentido de que as pessoas têm direito sim, e a gente deve preservar os direitos das pessoas. Ok. Né? Gente, Eu só posso. olha, Eu só queria olha, contribuir com o debate, para que a gente não estabeleça uma visão, me perdoe, simplificadora. Né? Por quê? Porque o conselho ele tem que ser um conselho que abrace a diversidade, mas ele tem que também ouvir, dentro daquilo que é o segmento minoritário, questões que contribuam para o aperfeiçoamento de todo o conselho. Para não ficar teorizando aqui, eu vou recuperar questões que não foram devidamente, isso é a minha leitura, Cristina, eu participei de todo o processo, inclusive do dia da votação, eu sei que você não pôde participar, estava machucada. Por exemplo, não é segredo que o presidente que representa ela não tem uma afinidade muitas vezes com o meu voto, mas ele defendeu algo que na minha visão era muito necessário, que era uma comissão de finanças. O Vitório defendeu isso várias vezes, né?
E o processo, quando se estabeleceu da discussão, nós trazíamos, e o Zé está aqui para não mentir, para que eu não minta, ou não esqueça, a questão da transparência do Fundeb. Então, veja, quando a maioria, e foi a maioria, simplesmente passa por essa questão fundamental do controle, da governança e da transparência, desculpa, pode ser 1, pode ser 2, pode ser meio. Você, como conselheiro, tem o dever de se manifestar. Nós, no processo de discussão sobre a participação popular, quantas e quantas vezes nós discutimos aqui no Conselho, senhor presidente, o senhor é testemunha da necessidade de não só chamar, como qualificar a participação popular. Você sabe, Cristina, é o exercício da restringida no texto final. Então, veja, eu tenho discordâncias de pontos que são muito específicos. Eu acho que o texto como tal é muito bom. Mas existem pontos que passaram no processo de discussão da 25ª reunião e da forma como foi feito, que eu me reservo não só o direito de discordar, como o direito de me manifestar em todas as instâncias. Porque eu acho que a gente tem que defender o aperfeiçoamento do Conselho. Cristina, mesmo que você seja o João Batista no deserto, e isso é algo que acontece. Então é isso. Eu acho que tem uma questão de fundo que é: nós trabalhamos, sim, nós fizemos um regimento bom, sim, mas existem pontos desse regimento que no processo de aprovação, que não é novidade, nem segredo que você viu, discordei do processo, eles foram alterados ou suprimidos. E eram pontos importantes. Eram pontos importantes. Então, é disso que se trata. Não é de porque a situação, a oposição pautou, deixou de pautar. Eu rendo o meu agradecimento ao conselheiro Barijan, que trouxe toda uma legislação sobre licitação que nós não sabíamos, que nós não conhecemos e que foi introduzida com base no entendimento dele. Eu não vou discordar. Então, eu concordo com você, Mas você eu- está dizendo, então nós fizemos desde o início, há um ano atrás, nós fizemos errado. A gente deveria ter feito isso desde o início. Porque daí nós teríamos, desde o início, eu não deveria ter formado a comissão, como você defendeu, que é muito bom. Por quê? Porque agora vai se colocar uma empresa idônea que não está aqui, que não faz parte, então vai precisar entrar no gabinete de fazer, ela vai fazer, vai se mostrar lá. Ok, o governo público concordou, traz para nós vamos olhar para legal, acabou. Mas veja, Você concorda? então, veja, se é a única forma de se fazer assim, existem outras Então, formas. ok, então não defenda a beleza que foi o nosso exercício do ano atrás. Mas existem outras formas. Se a CEPLAN tem de posse o entendimento Sim. Se a CEPLAN tem de posse o entendimento dos pontos que foram contestados, e são pontos muito específicos, uma alternativa é retornar para a plenária e dizer: o problema está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Sinto muito mais vezes, mas eu não vou fazer dessa forma. Não, mas isso é prerrogativa do senhor, senhor presidente. Só para encerrar essa questão. Vamos encerrar. Por favor. Eu tenho aqui, enquanto a gente fala, alguns escritos, dessa vez se vão falar ou não. Por favor. Só para pontuar o que a Maria falou, a Lei 14.133 de 2021 estabelece a nova lei de licitações. A lei de licitações é bem clara. Os funcionários públicos vão tomar a frente para fazer as licitações. Por quê? Porque eu estou tendo aqui verba pública. Quem fiscaliza a aplicação do dinheiro? É o Tribunal de Contas do Estado. Certo? Ele tem a atribuição, os funcionários da Prefeitura foram treinados. Nós não. Eu, particularmente, não tenho competência para analisar a aplicação de verba, se ela foi correta ou não. Porém, como o CONDEMA é o órgão consultivo e deliberativo, constou no regimento
que ele pode deliberar uma comissão de fiscalização para questões técnicas em quaisquer projetos que sejam aprovados nessa casa. Sejam os técnicos indicados ou as pessoas indicadas para essa comissão competentes para fiscalizar, seja uma área de engenharia, seja uma área de biologia, seja qualquer área que for, esse profissional terá competência para analisar e apresentar para o plenário. Porém, nós não temos competência, ou nós não temos atribuição para fiscalizar dinheiro público. Era isso que foi colocado, isso no regimento. Então, nós, na minha opinião particular, nós não temos que voltar atrás e discutir a comissão de fiscalização. Nós podemos deliberar daqui para frente em qualquer projeto, seja esses atos já foram aprovados, uma comissão para fiscalizá-los. Nós temos alguns inscritos aqui. Virgínia, segundo o nome aqui, Ademir, Luiz. Vocês aí já querem falar? 3 minutos. Primeiro é a Virgínia. Lembrando que o tema tem que ser pertinente à reunião de hoje. Se for fora de hoje, se for fora, nós vamos nem subir. Não. Você está de hoje, na pauta de hoje. Então, está definido isso no regimento interno que a palavra vai ser dada aos visitantes, às pessoas que nos visitarem, desde que o assunto seja motivo de pauta. Senão, a gente vai começar a mergulhar lá atrás assuntos e a gente não vai conseguir isso. O presidente Faça. foi uma solicitação que eu fiz, solicitarem aqui os projetos que regularam, enfim, que permitiam que pode se tentar, se quiser, e também as 22 árvores na Praça da Caverna, da frente do solicitaria, o senhor orientou, eu fui fazer. Vou fazer. Eu vou fazer porque eu prometi para a senhora. Olívia, por favor, anote, que a gente levante todos os processos de corte de árvore do cemitério. Então, que a gente possa coordenar com o vou colocar. Não sei, acho que eu estou fazendo a reunião, mas não é possível. Tem 40 dias que eu fiz pedido para ser orientado, e até A senhora tem que fazer, eu prometi, vou fazer. Ok? Foi aberto processo administrativo, não foi? Eu Foi aberto processo administrativo. É só acompanhar no site que a gente responde. Mas eu não posso deixar, eu não posso assinar. Pode. Você pode fazer Sobre a falta de água na cidade, a população está sofrendo bastante. Falta de água? são essas questões assinadas, do que se trata. Você pode assinar e. Na verdade, quem tem que responder a falta de água na cidade é a Salebaba, mas eu vou encaminhar e a pessoa. Posso deixar esse fixado lá de hoje? Minha casa? Eu posso deixar esse aqui fixado lá? Luiz Pedro. Por favor. Muito rápido, licença. Boa noite a todos e todos. São apenas 2 considerações, na verdade, um informe e uma indicação, uma sugestão, um dedo, sobretudo da Secretaria de Planejamento Ambiental. O informe, até em linha com o que colocou a Tereza lá no início, nós tivemos aqui a palestra do Baroni, que foi absolutamente esclarecedora, interessante. Acho que todo mundo saiu daqui com uma visão renovada do que é a defesa civil e o papel também que tem a Prefeitura, as instituições do município junto ao Corpo de Bombeiros para o combate a incêndios e a preservação ambiental, de certa forma. Acho que esse é um pilar importante, considerando que Pinheiros já passou por um grande incêndio florestal de mais de 3,5 km queimados ali em 2020. E pensando nisso, saindo daqui da reunião do Condema, ainda no carro, coloquei nosso celular no Bluetooth e fui falando com o Baroni. E aí eu sugeri a ele que a gente pudesse driblar um problema que também existe hoje na cidade em relação ao Corpo de Bombeiros.
O veículo que vem para o Corpo de Bombeiros pode ser um caminhão, pode ser um resgate e também pode ser um veículo que é chamado de orgânico, que é um carro de transporte, uma picape, um carro de passeio, um weekend. E esses veículos, eles são encaminhados pelo governo de São Paulo. Então, o governo encaminha para o quartel e o quartel vai distribuindo para os postos de bombeiros, que é o MTB, o posto de bombeiro. O quartel está com a situação medida de Jundiaí. Então, eventualmente, tem uma demanda em Bragança Paulista, tira o carro daqui de Vinhedo e manda para lá. Tem uma demanda em Louveira, tem uma demanda em Atibaia. São várias cidades, acho que são 70 cidades que estão no mesmo quartel dirigido por Jundiaí, que é onde Vinhedo faz parte. Então, para driblar isso, estou encaminhando uma emenda positiva para que seja adquirido um veículo orgânico, que seria uma picape 4x4 cabine duplo. Esse valor vai entrar no ano que vem, de R$ 175 mil, e vai ser um próprio da prefeitura. Portanto, a prefeitura de Vinhedo adquire o carro e cede para serviço do Corpo de Bombeiros de Vinhedo. Porque, eventualmente, se tiver uma demanda aqui retida, algum veículo da cidade de caminho para outro município, a gente sabe que pelo menos o carro de Vinhedo, que é da prefeitura de Vinhedo, que vai passar para o seu bombeiro, vai estar garantido. Não sei se eu não fiz claro, mas para driblar essa questão estadual, do Corpo de Bombeiros estadual, para a gente ter também um reforço em Vinhedo. E aí, qualquer ocorrência que tiver, ou qualquer atividade do dia a dia que o Corpo de Bombeiros tiver, ele não vai mais precisar deslocar o caminhão. Porque qual que era a grande demanda também? O caminhão estava quebrando, ou o caminhão ia para a zona rural e acabava entrando numa vaga, acabava tendo um problema, furava o pneu, ia para a Americana, porque a cidade ficava sem atendimento de combate a incêndios, sobretudo nas áreas rurais. Então, uma ideia que surgiu aqui no Bombeiro, e como foi colocado pela Tereza no início, eu acho importante esse informe, para que a gente fiscalize e no ano que vem também tenha condições de cobrar a aquisição desse veículo e a acessão ao Corpo de Bombeiros. E o segundo assunto, aí já me direcionando mais à Secretaria, presidente, em relação ao galpão de reciclagem. A gente viu que agora parece que teve um avanço, que um novo galpão foi aberto, a possibilidade de aluguel de um novo galpão, e esse galpão parece que é um pouco maior. Não sei se é essa informação também, mas ela está apurada. É bem maior do que o que a gente tem hoje, né? Então, a ideia seria aproveitar. Nós temos um vídeo do galpão. Pode até passar, claro, por favor. Perfeito. Mas só pontuando, só finalizando também, presidente, nós temos então a possibilidade de um novo galpão da triagem de reciclagem, que é maior do que aquele que a gente tem hoje, e entendo também que tem mais condições de acessibilidade, o próprio uso dentro do galpão seria mais facilitado. Então, a ideia, e hoje discutindo na sessão da Câmara, seria para que nesse novo galpão já tivesse uma área pensada, destinada para a educação ambiental. Porque hoje as crianças vão até de ônibus do galpão que existe, né, que é cedido pela prefeitura, e ali não há condições muito adequadas para que as próprias crianças possam transitar dentro do espaço, possam ter uma atividade ali de entender como que é a triagem de recicláveis ou uma outra atividade que seja relacionada à pauta ambiental. Então, deixo aqui a sugestão para que o novo galpão já tenha uma área de educação ambiental garantida dentro desse espaço que é maior, que é mais interessante do que a gente tem hoje. Perfeito? Obrigado a todos. Eu vou completar a sua informação, dizendo o seguinte: a questão do espaço representado no município, embora seja precário, a gente sabe disso, com consciência, as ações da lei, elas não estão direcionadas da forma correta. Eu entendo que poderia ser melhor, mesmo naquele espaço, poderia ser melhor gerida, e não é. O que falta? Falta profissionalismo das pessoas que trabalham ali. Falta uma assessoria à cooperativa, para que ela se veja como uma empresa. E ela não tem essa visão. Então, nós temos que trabalhar, além do aluguel do novo espaço, né, da adaptação desse espaço, nós temos que trabalhar com a cooperativa. Porque não adianta nada você pegar a cooperativa do jeito que está lá hoje e colocar no galpão novo, que daqui a alguns meses vai virar a cooperativa antiga que tem lá hoje. Então, eu entendo que temos que avançar muito. E para isso, a gente já está trabalhando também. Para que a gente tenha uma assessoria que possa orientar esse pessoal, que possa trazer uniforme, que possa trazer IPIs,
possa direcionar, que possa valorizar as pessoas que estão lá dentro, que possa ter uma educação ambiental. Entendeu? Então, o projeto não é simplesmente a mudança de local da cooperativa, é muito mais amplo. Já venho discutindo isso, falando com vocês há tempo. Não olhem só a questão do espaço, nós temos que avançar e muito a questão do reciclado do município. É uma questão, em cima da sua fala, senhor presidente, esses insumos, esse aprendizado, esses novos parâmetros, eles estão vindo juntos com a assinatura do consórcio de Jundiaí, não tem nada a ver com o consórcio que o município acabou de assinar. Pode vir, mas não é. Nesse instante não é. Pode até vir, mas não é. Nós até consultamos o consórcio de Jundiaí, aquilo que poderia nos auxiliar, tem conhecimento dos auxiliares, mas é uma empresa que trabalha, empresas que trabalham dando assessoria para cooperativas. Existem várias delas, né? A gente pode até trazer um case para vocês. Seria ótimo. Né? Para que vocês observem. A gente pode até evidenciar isso aí. Senhor presidente, como foi a experiência em Santa Bárbara? Boa noite, senhor presidente. O senhor está inscrito? Não, beleza. Ele é conselheiro. O senhor é conselheiro? Sim. É que eu não me lembro, eu sou fisionomia. Não, é a primeira vez. Então tá bom. Por favor. Por favor. É que essa questão do meu Christian. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Essa questão da reciclagem, eu tenho uma opinião que acho que é muito importante, até uma opinião que eu acho que já penso nesse sentido faz algum tempo. Um ecoponto na cidade, em vários pontos da cidade. E é fácil esse ecoponto, como uma sugestão. Porque os próprios mercados, em São Paulo, em regiões que tem o próprio mercado, já tem os pontos específicos que você coloca lá. A questão da reciclagem, a PET de 2 litros. Então, a própria prefeitura pode fazer. Isso ajuda muito, porque seria até uma questão ambiental, uma questão de orientação para a juventude, né? que vai poder fazer a sua contribuição para a ecológica. Né? Então, isso com orientação dá para aproveitar esses pontos aqui em Pinheiro, em mercados, ou até mesmo em locais que você consegue, até uma pequena reforma, consegue levar nesse ponto. É isso. Tá bom? Só para orientar, nós estamos passando por um processo de licitação do plano de saneamento do município. Dentro do plano de saneamento tem um plano de resíduos sólidos. E dentro do plano de resíduos sólidos, provavelmente nós vamos ter ações tipo ecopontos. Já houveram experiências no município, algumas que não deram certo, experiências em outros municípios que dão certo, mas de forma diferente daquelas que estão sendo feitas. Então, nós temos um grande assunto a discutir no ano que vem, que ainda não foi, nós não tivemos o ganhador da licitação. Quando tivermos o ganhador, a gente vai discutir bastante a questão do reciclável, a questão do resíduo sólido, a questão do INEC na construção civil. Temos bastante tarefas, várias tarefas para o ano próximo. Ainda continua a Nani, é isso? Não, Lívia e o Nilson. Nilson, vai falar com o Nilson. Eu só queria que você esclarecesse um pouco mais, porque você falou, arrumar o ambiente da discussão não resolve. Precisa a cooperativa estar organizada. E para isso, a prefeitura está contratando uma assessoria. Não, na verdade, não é a prefeitura que faz, são as empresas do meio que dão assessoria, elas são obrigadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Da Associação das Cooperativas. Vou dar um exemplo disso. As empresas que trabalham com embalagem, tipo as empresas de refrigerante, elas são obrigadas a fazer um processo reverso disso. Então, elas
elas são obrigadas a dar uma assessoria para as pessoas que trabalham fazendo coleta e separação. As empresas de embalagem, de papelão, a mesma coisa. As empresas que trabalham com medicamento, a mesma coisa. As empresas que trabalham com tinta, a mesma coisa. Então, é uma obrigação das empresas. Eu quero saber a prefeitura, o que ela vai fazer de concreto mesmo, em relação à completar. Porque, como você falou isso mais ou menos assim, mas eu queria um negócio concreto que a prefeitura vai fazer para organizar desde a coleta até a entrega lá na cooperativa, até a organização da própria cooperativa. Eu intermédio dessas empresas. Então, através das empresas, nós vamos resolver o problema de organização da cooperativa. A Fundação ajuda muito na organização de cooperativas de recicláveis. Precisa entrar em contato, fazer projetos, etc. E precisa, desde a educação ambiental, desde as escolas, que realize mesmo essa educação de escola, que realize nos bairros, né? Porque a gente vai, nós já somos mais esclarecidos, chega na hora de separar, fica em dúvida. Então, precisa que a prefeitura assuma esse papel coordenado, efetivo em relação a isso. Então, você falou, jogou os negócios, mas eu quero concreto isso. Porque nós Eu vou falar pausado aqui. Primeiro, vou falar claro. O modelo que nós temos em Pinheiro hoje, ele não é eficiente. E não é só da cooperativa. Só um minutinho. E não é só da cooperativa. É como um todo. O sistema de coleta, de separação do resíduo, ele é incompleto. Né? Nós vamos avançar com uma legislação que virá agora do resíduo da construção civil, do sistema de saneamento da cidade. Dentro do programa, do projeto de saneamento da cidade, plano de saneamento da cidade, ele está dividido em várias etapas, em vários subitens. O subitem reciclável, o subitem inerte da construção civil, o subitem outros que são varredura de rua, por exemplo, estará contido dentro desse instrumento que dará subsídio à prefeitura para que ela possa fazer as ações dentro de cada nicho desse. Por exemplo, vamos sair um pouco fora do reciclável. Vamos falar do inerte da construção civil. O que nós temos hoje na cidade com o inerte da construção civil? Aonde vai hoje o inerte da construção civil? É mais grave do que o reciclável. Então, tem alguns caçamentos conscientes, eles levam para a filharia, levam para os municípios, que tem usina, e isso é preparado, de cada. Então, nós precisamos começar a estudar zero dentro do município. E é essa proposta que nós levamos para o prefeito e disse: ok, faça. Então, a gente precisa legislar primeiro, quando vamos colocar em legislação. Existem várias formas de fazer a questão do reciclado que o município pode fazer. Uma delas é subsidiando, como acontece em Santana do Parnaíba, como acontece em Santa Bárbara. O município aporta para a cooperativa X reais por mês para fazer o trabalho do reciclado, desde a coleta, desde o saco plástico azul, verde, da separação no caminhão, o caminhão é da cooperativa, tanto lá em Santa Bárbara como em Santana do Parnaíba. Os caminhões de coleta não são da prefeitura, não é a prefeitura que faz isso, mas a prefeitura paga por esse serviço para a cooperativa. Esse é o modelo. O modelo que nós temos hoje aqui é a empresa de lixo, que trabalha com a coleta de lixo do município, ela faz uma coleta de reciclável, leva para a cooperativa separa para depois fazer a distribuição, a venda desse material. Então, o que o município pode fazer hoje, além de contratar um galpão, muito pouco. A gente pode orientar, a gente pode
podem ir lá, como a gente tem feito, olha, aqui não tem condições de receber criança hoje, então você espera para receber criança, para dar educação ambiental. Eu vou dizer mais para o senhor, a educação ambiental não pode só acontecer lá dentro do reciclado. Ela tem que acontecer na escola. Enquanto não tiver na grade escolar, lá da criança pequena, para saber como é que faz, para não chegar na idade que nós estamos e não saber se eu lavo, se eu não lavo, se eu jogo fora, se eu abro, se eu fecho, se eu tiro a tampa, se eu tiro o lacre. Quem sabe disso? Cada um informa do estudo. Exatamente. Então, se a gente orientar as crianças lá e colocar na grade escolar educação ambiental. Ó, tem uma lei de educação ambiental, a educação ambiental é transversal, ela tem que ter todas as disciplinas. Não pode ter uma disciplina de educação por lei. Então, não pode ter uma disciplina, elas têm que estar em todas. bom, então, dessa forma, a gente. Mas hoje eu falei que nossos cabelos brancos, ou do senhor que quase não tem os cabelos, nós aprendemos ao nosso jeito, né? Mas porque então, acelera. Nós vamos acelerar, mas eu preciso. A primeira pergunta, tem orçamento para isso? Tem dinheiro? Mas então, mas primeiro, para ter orçamento, tem que me dê as condições de eu poder fazer. Aí eu vou ter que ter verba, passado pelas legislações pertinentes para saber, olha, eu tenho tanto de verba para poder destinar para a cooperativa. Isso tem que passar para a Câmara, enfim. Então, o que temos hoje no município? É o que eu acabei de falar para o senhor. O que podemos fazer? Podemos fazer muito mais, desde que a gente tenha amparo jurídico e financeiro. Eu acho assim, a gente não precisa resumir tudo em dinheiro, em questões jurídicas. Eu acho que o problema é o espaço onde poderia ter discussões. A gente precisa se preparar. A gente recebeu uma minuta, todo mundo leu a minuta que a gente recebeu, para a gente poder discutir cada item dessa lei. A gente conhece a lei de educação ambiental, a gente conhece as legislações que estão, as ferramentas estão à nossa disposição para que a gente possa aplicar no conselho. Assim, eu penso que a gente pode pensar num caminho do modelo onde a gente possa sentar para a gente chegar num caminho comum, que todo mundo pode ter informação, ter conhecimento. Mas aí um não gosta, vai lá no Ministério Público e barra tudo. Mas, a mesma coisa que ele está falando do reciclado. Aí, um cidadão falou assim, não, vocês vão gastar muito dinheiro com os caras lá e tal, vai lá e para tudo. O Ministério Público estuda quando existe fundamento na lei. Se com base no fundamento legal não existem argumentos. Gente, eu vou encerrar, né? Senhor, só eu gostaria só de ler o conhecimento inicial dos direitos do nosso vacinado, da população, o clamor tem sofrido com a falta de água. Votação. Nós, abaixo-assinados, considerando que a Prefeitura de Vinhedo adquiriu áreas de 72.800 metros quadrados, em Vinhedo do Terra, um custo de R$ 4,2 milhões para ampliar a oferta de água à população, e segundo a própria Prefeitura, a capacidade da nova represa é equivalente a 92% da represa 1, 52% da represa 2 e 4 vezes maior que a represa 3. Considerando isso, por que está faltando água em vários bairros, em especial na Capela? Por que a represa da Capela não está dando conta? Considerando a entrada do verão, as mudanças climáticas, o fenômeno do El Niño, que durará cerca de 3 anos, qual é a capacidade do município em captar, tratar e armazenar água? Como está se comportando o sistema? Qual é a capacidade máxima da se levar? Qual é o ponto de colapso? Foi publicado no Diário Oficial recentemente a licitação para a contratação de carros-pipas de água potável. Nós estamos à beira de um colapso? Nós, população de Vinhedo e da Capela, abaixo-assinados, aguardamos respostas e uma solução para a escassez hídrica de Vinhedo. Obrigada, gente. Eu só vou dizer o seguinte, nós vamos encaminhar esse abaixo-assinado diretamente para a Secretaria. Ok? E ela responderá
ou mandará alguém aqui para responder. Correto? Gente, encerramos. Muito obrigado. Presença de todos. Até a próxima.